gravar no computador. Feito. Boa tarde a todos, pessoal. Hoje é 8 de abril de 2021, disciplina de treinamento físico da URGS. Vamos dar sequência, hoje falando de métodos do FNP, né, um método de treinamento de flexibilidade. Quem vai apresentar, então, é a Luana e a Bruna, tá? Então, gurias, tudo com vocês. Já deixei ali liberado para fazer o compartilhamento, tá? Só apertar o botão verde. Então, tá. Como o prof já falou, eu sou a Luana e, junto com a Bruna, a gente vai apresentar sobre FNP, então, que seria a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Pode passar. Então, antes da gente entrar no FNP de verdade, então, a gente vai relembrar alguns conceitos. O conceito de flexibilidade, então, que tem a ver com a amplitude do movimento articular, relacionado, então, à capacidade biomotora do corpo. E o alongamento, que é o procedimento que visa aumentar a elasticidade muscular e, com isso, promover os ganhos da flexibilidade. Dentro disso, então, a gente tem 4 métodos: o ativo, dinâmico e estático, e o passivo, dinâmico e estático. Ativo, então, tendo a ativação muscular do músculo antagonista, e o passivo, quando eu tenho uma força externa causando aquele alongamento. O dinâmico, então, envolvendo o movimento, onde a gente vai contar o número de repetições, e o estático envolvendo uma pausa na amplitude máxima do movimento. Pode passar. Então, por que a gente resolveu trazer essa retomada do conteúdo? Porque o FNP, ele é uma mescla dos dois métodos. Ele é um método ativo-passivo, né? Ele também é conhecido como 3S, que vem lá do inglês, Scientific Stretching for Sports. E como o próprio nome diz, então, facilitação vem de tornar fácil, neuromuscular, porque envolve nervos e músculos, e o proprioceptivo, que então é a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais. Então, resumindo, relacionado então aos receptores sensitivos, que fornecem a informação a respeito do movimento e do posicionamento. O método implica em aplicar resistências manuais para incentivar os receptores neurais, aumentando a amplitude do movimento e dando mais estabilidade para o corpo do paciente. Pode ir. Tava sem áudio. Então, a gente resolveu retomar um pouco os reflexos miotáticos aqui, né? Para conseguir explicar como funciona o FNP. Então, os reflexos, eles são ações motoras involuntárias, né? Que dependem de uma estrutura sensorial para enviar esses potenciais de ação, né? Então, o reflexo miotático, essa estrutura é o fuso muscular, que ele é paralelo às fibras musculares, então ele consegue identificar variações de comprimento, né? Variações esqueci a palavra, do estiramento do músculo. Então, quando ele consegue identificar esse estiramento, ele vai enviar um sinal de ação para um potencial de ação para esse mesmo músculo, mandando ele relaxar. Então, quando tu alonga, o fuso vai reconhecer esse alongamento e, a partir daí, ele vai enviar um sinal mandando ele relaxar. E a gente trouxe um exemplo aqui da imagem do reflexo aquele do joelho, que eu esqueci o nome. Quando tu bate com o martelinho no joelho, tu tem uma ação mecânica, né? Um estiramento ali dos músculos do quadríceps. E aí, portanto, ele mesmo contrai, o fuso detecta, né, esse estiramento e envia sinal para o quadríceps contrair. E o reflexo miotático inverso, essa estrutura que detecta essa variação de tensão, no caso, é o órgão tendinoso de Golgi, onde ele vai detectar uma variação de tensão da musculatura e, a partir daí, ele vai enviar 2 interneurônios, né? Que vão mandar 2 sinapses,
Uma para o músculo, para o próprio músculo, onde aconteceu essa tensão, mandando ele relaxar, e uma sinapse para o músculo antagonista, mandando ele contrair, fazendo com que deixe de acontecer a ação que estava ocorrendo, a contração, a tensão que estava gerando nessa musculatura. E aí, para completar, a gente trouxe aqui, eu já tinha deixado aberto, uma videoaula do Álvaro, e aí a gente separou alguns trechinhos para passar para vocês, para explicar direitinho os reflexos. Não tá dando para ouvir. Gurias, não tem problema. Faz assim, ó, tira o compartilhamento e bota de novo, só que bota com aquele botãozinho Share Sound. Clica no botão, quando for clicar na tela, antes clica ali em Share Sound, que aí o som vai ficar melhor. Se não me engano, é por causa disso que não tá aparecendo a voz. Tá? Não tem problema de atraso, faz tranquilo, tá? Involuntárias. Sim. O principal reflexo neuromuscular é o reflexo miotático. Esse reflexo depende de estruturas sensoriais chamadas fusos musculares, localizados no ventre muscular em paralelo, no mesmo sentido das fibras musculares, de forma que esse fuso pode detectar variações no comprimento do músculo submetido a diferentes graus de tensão. Pois bem, esse aumento de comprimento, esse estiramento muscular, gera potenciais de ação que que são conduzidos por meio dessa fibra nervosa até o H medular. Existe uma integração, então, monossináptica, lembrando que o reflexo miotático é o único reflexo monossináptico que nós possuímos, e então gerando um potencial de ação eferente, que se encaminha, notem, para o mesmo músculo gerador do estímulo. Existe, portanto, uma contração reflexa a partir do estiramento muscular. Observando o fuso com mais... Aí, agora eu vou passar a parte do reflexo miotático inverso. O sensorial responsável pelo reflexo miotático inverso é o órgão... Eu posso falar? Fazer malabarismo! Adorei, temos patrocínio. O órgão é uma terminação nervosa livre encapsulada, localizada, como o próprio nome sugere, nos tendões. Ora, uma vez localizado nos tendões, esse órgão é capaz de detectar variações de tensão a qual a musculatura produz. Ora, uma vez que essa musculatura aumente a tensão, essa tensão é dissipada para os tendões e os órgãos tendinosos de Golgi são capazes de detectar. Uma vez ativados, eles geram potenciais de ação que vão até o H medular, gerando duas sinapses. Ora, notem que nós temos aqui dois interneurônios. Um, em branco, é um interneurônio excitatório. O outro, em preto, é um interneurônio inibitório. Uma vez que eu tenha a ativação desses interneurônios, neste lado, eu irei inibir, vamos ver, o motoneurônio do próprio músculo gerador e excitar o motoneurônio do músculo antagonista ao músculo gerador de tensão. Nesse caso, eu irei inibir a ação motora. Então, imaginando que numa situação, por exemplo, de estiramento extremo, eu tenho um aumento muito grande da tensão muscular, isso iria colocar a musculatura em risco de lesão, em risco de rompimento. A tensão aumentada ativa os órgãos tendinosos de Golgi, gerando a inibição por reflexo miotático inverso do próprio músculo gerador de tensão. Isso é um mecanismo de proteção extremamente importante em condições de alta tensão. Pois bem? E voltando, então, para a apresentação. Vai lá, Lu. Então, para burlar esse sistema, né, do reflexo miotático e do reflexo miotático inverso, foi desenvolvido, então, o FNP. E como que a gente vai executar, né? Conforme a imagem ali, ele pode ser executado
ele, a maioria das vezes, vai ser executado com o auxílio de outra pessoa, mas ele também pode ser executado sozinho. É mais complicado, mas pode. Volta ali. Fica aí. E o que vai acontecer, então? A gente vai posicionar o músculo na sua amplitude de alongamento, e vai ter que acontecer, então, uma contração, né? No caso, que nem o bonequinho ali da perna, ele vai ter que fazer uma contração isométrica, mas tentando fazer força para que essa perna feche e volte completamente para a posição de decúbito. Vamos sustentar essa contração por até 8 segundos, e depois vai acontecer o relaxamento dessa musculatura. Quando acontece esse relaxamento, a pessoa que está ali auxiliando, ela vai empurrar mais, e a perna vai ir além do que ela costuma ir, então burlando todo esse reflexo miotático. E a gente vai repetir isso de 3 a 4 vezes. Pode passar. Daí aqui a gente tem uma imagem da pessoa fazendo um FNP sozinha, com o auxílio de uma faixa elástica, que também é possível. Pode passar. E algumas vantagens, então, do FNP, né? Ele vai, como eu já disse, esgotar o reflexo miotático, burlando esse sistema de proteção. Ele tem mais efeitos plásticos ou crônicos no músculo do que os outros métodos, então ele é mais eficaz. Ele vai aumentar a força muscular e ele não diminui a estabilidade articular, coisa que outros métodos pode ocorrer. Pode passar. E em relação às desvantagens, é que majoritariamente tu vai precisar de um monitor para te guiar, né? Uma pessoa que vai vigiar a tua postura também, mesmo que tu esteja fazendo sozinho, tu não pode estar fazendo todo torto, porque senão isso causa lesão e tudo mais. E em relação à tomada de tempo, esse é um conteúdo que eu já tinha visto numa cadeira quando eu fazia dança. E dentro de uma aula de dança, a gente trabalha flexibilidade, mas não tem tempo de fazer o FNP, né? Então, no caso, para mim e para a galera da dança, isso é uma desvantagem, que não tem tempo de se fazer isso em aula, mas tendo que ter um treino específico. Mas, no caso, se a gente for fazer só um treino de flexibilidade, isso não é uma desvantagem, faz parte. Pode passar. Então, na fisioterapia, o FNP é muito utilizado, então, e um dos métodos que é variante do FNP é o método Cabate. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos por um médico e uma fisioterapeuta, e ele é um recurso terapêutico cinético que utiliza o estímulo da sensibilidade proprioceptiva para aumentar a força, flexibilidade e coordenação e melhorar a qualidade do movimento. Então, trabalhando, inclusive, na recuperação de atletas e tudo mais na musculatura. Para que esse método ele seja aplicado corretamente, a gente tem que seguir, então, alguns princípios, falar brevemente sobre eles, então, que é a aplicação da resistência, que vai acontecer de acordo com a necessidade do paciente. Ela vai facilitar a contração do músculo, o controle motor e vai ajudar na consciência do movimento. E também é muito importante que essa resistência não seja tão forte para causar dor ou fadiga, né? Então, para o próximo, a irradiação ou esforço é a propagação da resposta do estímulo. E esse estímulo, a resposta desse estímulo, ele pode ser visto como um aumento da contração ou com um aumento do relaxamento. Quanto maior o estímulo, maior a resposta. Então, o contato manual, para guiar o movimento, né, do paciente, auxiliando também na consciência corporal do paciente e na direção correta. O comando verbal, para guiar o paciente no que ele tem que fazer, não só com o contato manual, mas também com o comando verbal. A visão, que vai atuar como um guia para o movimento e também como um fator psicológico. A atração e a aproximação. Então, a atração é um alongamento e a atração é uma compressão. A atração vai facilitar os movimentos, auxiliando o alongamento quando o reflexo de estiramento estiver sendo utilizado. E a aproximação busca promover a estabilização, facilitando a tomada de peso do paciente e a contração do músculo, facilitando, então, a reação de endireitamento do corpo. O estiramento. Então, o estiramento ele pode ser dividido em estímulos de estiramento e o reflexo de estiramento. O estímulo ele é um movimento preparatório, que vai facilitar as contrações musculares, e o reflexo vai acontecer quando o músculo está sob tensão, seja a tensão de contração, seja a tensão de alongamento. Vai facilitar, então, a iniciativa motora, vai aumentar a amplitude do movimento, vai aumentar a força muscular e vai ajudar a prevenir e até mesmo a reduzir a fadiga. E, para finalizar, tem a sincronização do movimento e os padrões de facilitação, que são as combinações dos músculos cinérgicos que atuam no movimento, formando esses padrões do método Cabate.
Então, esse método ele tem como objetivo aumentar e recuperar a potência muscular, aumentando a velocidade de execução dos movimentos, deixando eles mais precisos, deixando eles mais finos, e melhorando a função estabilizadora do movimento. Ele é capaz, então, de favorecer a contração muscular, controlar o tônus, promover o alongamento e o fortalecimento muscular, melhorando a resistência, equilíbrio e estimulando o aprendizado de novos padrões, deixando, como eu já falei, os movimentos mais finos. Daí a gente trouxe 2 artigos que a Bruna vai debater. Então, antes só de começar a apresentação do artigo, só queria complementar que o FNP ele também é muito utilizado para pacientes neurológicos, tá? Na fisioterapia. Então, para ganho de força e flexibilidade de controle corporal. Mas a gente acabou não trazendo, não indo tanto para esse lado, porque é uma área mais da físio e não ali da educação física, que é a cadeira obrigatória, que é o treinamento, né? Então, o primeiro artigo que a gente trouxe é a influência do alongamento por facilitação neuromuscular proprioceptiva, né, o FNP, na flexibilidade em bailarinas. Primeiro, deixar dito aí que eu achei bem interessante a introdução desse artigo, ele dá um resuminho bem bacana. Para quem quiser ler, indicamos. E como objetivo desse trabalho, tem analisar a influência do FNP nas bailarinas, então, né, na flexibilidade das bailarinas, na articulação do quadril mais especificamente. Então, foram avaliadas 22 bailarinas, entre 14 e 16 anos, se eu não me engano, e elas foram divididas em 2 grupos de 11 bailarinas pareadas por idade. Então, um grupo controle, ele continuou realizando as atividades dos treinos de dança, sem fazer um método de alongamento, e o outro grupo foi aplicado o método de FNP. Então, no final do estudo, a gente conseguiu concluir que o FNP foi eficiente, né, no ganho de flexibilidade, mas ele ficou um pouco inconclusivo porque as bailarinas eram novas. Então, esse ganho de flexibilidade, ele pode ter outras variantes, né? A idade já tem uma tendência a ganhar essa flexibilidade com facilidade. O outro artigo que eu trouxe é os efeitos da prática de alongamento estático e facilitação neuromuscular proprioceptiva, FNP, na flexibilidade. Daí é uma revisão. Ele foi mais conclusivo, assim como ele faz uma revisão de vários artigos, a gente conseguiu chegar à conclusão ali que o FNP ele é tão eficiente no ganho de flexibilidade quanto o alongamento estático. O artigo traz que 28% dos estudos realizados apresentam o melhor efeito do FNP, 7% encontraram maiores benefícios no alongamento estático e 64% não encontraram diferença. Então, a gente pode ver que a maioria dos artigos que a gente tem não tem diferença significativa ali entre o alongamento estático e o FNP. Então, a maior evidência é essa, e o FNP ele vai trazer maiores benefícios justamente quando a gente falar em flexibilidade articular, que ele vai acabar tendo maiores ganhos de flexibilidade. Então é isso, a gente recomenda ambas as técnicas de alongamento, tem que ver qual é a mais aplicada em cada indivíduo, mas as duas são eficientes para o ganho de flexibilidade. Aí aqui a gente trouxe as referências para quem quiser dar uma olhada depois. E é isso, muito obrigada. Muito bem, gurias. Tinha ali o compartilhamento, 18 minutos e meio. Estava pensando se não ia estourar o tempo, mas não foi dessa vez. Ótimo. Muito bem apresentado, pessoal. Assim, ó, tem várias coisas legais assim de mostrar. Eu vi um pouquinho ali, a Bruna dava para anotar até as folhas, acho que ela passava em cima do microfone, dava left daqui a pouco, e acordando a galera, não sei.
Não, mas não tem problema. E de vez em quando até parecia que dava uma leitura, mas mesmo assim estava muito atenta na apresentação, tá? Ficou longe de ser uma leitura mesmo. Foi boa a apresentação de modo geral, tá? O que acontece, gente? Bem legal, assim, o fato de ter trazido matéria, conteúdos até de outros cursos, achei muito legal. É uma coisa que eu já comentei para vocês e reafirmo aqui. Tem muito método de treinamento de FNP que o pessoal da Físio usa mais, que é interessante a gente se aproximar e entender um pouquinho mais assim o uso, tá? Super, super legal, então, essas possibilidades. Eu tinha minhas mestrandas de 10 anos atrás que iam lá fazer esse curso Cabat, sei lá como era o nome, e é bem tradicional por lá, né? Então, muito legal. Mas o que acontece, gente? Até o 3S também eu tinha aprendido de outra forma e achei muito legal a abreviatura, que talvez seja correta mesmo. Mas vamos lá. O que eu queria trazer como uma simplificação, né, uma variação do FNP só, que eu queria dizer na prática do treino ali, o sequenciamento foi super bem explicado, tá? Mas na hora da contração, não é o primeiro lugar e eu também não sei qual é o correto, eu vou trazer como variação de FNP. Ali, na explicação de vocês, estava escrito lá que era uma contração do isometria, né, de agonista-antagonista, né? O que acontece? Essa prática é usada no esporte há muitos anos atrás, já antes até de existir essa nomenclatura, só por uma contração do próprio agonista, tá? Então também tem essa estratégia. Eu não sei bem qual é a melhor, não sei bem qual é o que vai afetar mais, se é o miotático inverso ou não, mas tem esse jeito também de se trabalhar e tem bons resultados. Ela é um pouco parecida, mas ali tem uma mudança que é substancial, que é na hora que tu solicita para o aluno contrair, ele contrai contra a resistência. Então ele está lá com a perna e aí o auxiliar, né, está segurando a perna e aí volta um pouco, se faz essas sequências 3 vezes, né? Então, tu volta um pouco a uma posição melhor, onde ele possa aplicar mais força, e aí só pede para empurrar, entendeu? Então, a musculatura alongada, essa que está sendo alongada, essa contrai prioritariamente. Claro que ativa o antagonista por aí, e é isométrico também, mas tu faz a força contra a resistência externa direto, não fica solta fazendo isometria, porque eu não sei bem se era isso, ou não, ou só contra a resistência, aí é igual como eu estou dizendo. Mas a dica para o aluno é só assim, ó, empurra contra a minha mão, né? Faz força contra a minha mão. Aí aquela musculatura alongada vai fazer bastante força e aí pede, agora relaxa. Aí tu faz os 5 segundos, aí tu vai para a posição. O auxiliar vai levar a perna do aluno para o alongamento, né? E vai ter essas sequências de 5 a 8 segundos. Essa é uma maneira que eu mais conheço, que a natação usa há muitos anos e alguns grupos usam, assim. Então, se existe essa situação de isometria, onde realmente tem um antagonista participando demais, isso é uma outra variação, tá? Então, não é que é melhor nem pior. A outra dica que eu ia dar é assim, ó, na minha experiência, o que acontece? Então, toda essa explicação proprioceptiva, né, de burlar o sistema, ou foi usado ali o esgotar, né, esses mecanismos proprioceptivos, o que eles vão fazer na prática, a gente tem que lembrar disso do treino, que é o essencial, que é fazer o aluno não sentir dor. E essa é a dica do porquê que ele vai mais longe, né? Então, quando tu solicita essa contração forte, tem lá o mecanismo proprioceptivo que vai fazer relaxar a musculatura e é por isso que não vai doer, porque tu não tem essa ativação de base, de segurança, né, que o sistema proprioceptivo vai proporcionar. E aí tu consegue ir mais longe. A mesma força que o aluno consegue, o auxiliar consegue fazer, vai ir mais longe porque a musculatura está mais relaxada. Tá? Então, isso auxilia nessa amplitude. E, principalmente, o aluno consegue fazer isso também, não só por causa da tensão passiva menor, mas também porque ele não sente dor. Né? Então, ele vai mais longe. Só que dura pouco, né? E os alunos, a turma ali, a Bruna e a Laura explicaram bem. Dura entre 5 e 8 segundos. Muito cuidado, assim. O que acontece? Varia um pouco de grupo muscular para grupo muscular, mas o treinador, quem está aplicando, só tem que cuidar para o aluno não sentir dor. Porque, assim, ó, por exemplo, eu já vi lugares, de manhã, se não me engano, foi falado, que é 8 segundos de carga. Não se atentem só a isso. Vejam também como o aluno percebe a dor. Então, tem que falar para ele, ó, agora tu vai relaxar
e vai lá, 5 segundinhos. Se sentir dor, me avisa. Por quê? Porque o efeito vai passando. Depois de 4, 5 segundos, ele vai passando. Para alguns, um pouco mais, um pouco menos. Eu não sei se tem alguma adaptação específica, mas na prática varia um pouquinho. E aí o aluno tem que avisar, está doendo, parou, né, para tirar, porque se a dor começa aos 5 segundos, é muito dolorido. Porque quando passa a fase, né, é como se estivesse na carga anterior, é uma carga, eu brinco, nazista, assim, de flexibilidade, é muito doloroso, né? Então tem que cuidar com isso, tem que ficar atento a esse tempo, tá? Então depois dos 5 segundos, atenção para o aluno não ficar sentindo dor no final, porque às vezes se passa 2 segundos, são 2 segundos bem dolorosos, assim. Então atenção para isso, é uma dica prática de treino, assim, que a gente tem que ficar atento. O que acontece? A única indicação que eu ia dar não é Laura, é Luana, desculpa, Luana, eu já ia te chamar de novo errado. Para a Luana, é o seguinte, ó, na explicação ali das vantagens do treino, só tem que cuidar, assim, ó, o único ajuste que eu vou fazer mesmo, que isso eu sei que nessas áreas, às vezes, tem alguns métodos que não são totalmente testados e tal, mas tem muita tradição nas áreas também. Isso acontece, é um debate muito grande, né? Que é o seguinte, ó, quando se afirma que esse método aumenta a força muscular, é muito perigoso, tá? Assim, quando aparece essa mensagem, isso é um pouco a venda de livro, isso aparece nos materiais mais de divulgação, dificilmente está no artigo, por exemplo. Eu vi o artigo, os dois que vocês mostraram, e era muito focado a flexibilidade, né? FNP melhora ou não melhora, né? E aí tem um debate se era para o grupo específico ou não, tá? Mas cuidem com isso. Quase sempre isso vai estar isolado da força, tá? Porque aí começa aquela outra história, né? Claro, pode ter ajustes de da estabilidade, né? Porque tu treina uma flexibilidade com uma força, mas é quase certo que aquela adaptação de estabilidade não é por causa desse treino, é quase certo por causa do treino de força mesmo, específico. É o caso da bailarina, não é? Se ela usa FNP, não é isso que vai dar a melhora da estabilidade, né? Claro, auxilia, porque tem ativo ali, né? Tem uma parte ativa atuando, mas é quase certo que essa estabilidade venha da força específica mesmo, dos treinos específicos que vão vir. Então, não é uma vantagem desse treino, às vezes se vende um pouco, mas são coisas meio paralelas que acontecem, tá? Eu só queria fazer esse ajuste. O outro ajuste que eu quero fazer também, gente, acho que é uma aula para a gente aprender sobre também a leitura crítica de artigos, tá? Eu gosto de ficar cruzando com isso, porque eu acho que faz parte da vida de vocês. Se vocês prestarem atenção nisso, pode servir para muitas outras coisas. Então, eu queria comentar. Na conclusão ali que eu vi rápido do abstract, do resumo do primeiro artigo, se não me engano, que a Bruna mostrou, tinha uma conclusão que era do tipo assim, ó, eu vou resumir, tá, Bruna? Mesmo que não seja exato, mas a mensagem era assim, ó, essas adaptações positivas do treino da FNP, elas são específicas para aquele grupo etário, necessitando-se mais estudos para outros, mas ali meio que se aproxima a uma limitação do estudo, né? E isso é uma certa confusão, assim, é o tipo de erro de escrita até de artigo, assim. É o aluno, às vezes, na conclusão, querer ficar falando muito das suas limitações. E a mensagem que parece mais final é que se precisa fazer mais estudos. Mas não é tanto isso. Tu tá respondendo a uma questão específica de estudo. É óbvio que vai ter sempre várias outras, né? E naquela ali foi respondido, melhorou naquele grupo etário. Mas isso já estava delimitado, isso não é algo que tem que ficar na conclusão. Já se sabia que era naquele grupo, né? Que era um adolescente, se não me engano, alguma coisa assim, né, Bruno? Mas, então, isso não é um problema. Isso aqui é só para dizer para vocês que não tem, e não deveria estar nem numa conclusão. A conclusão tem que estar dando a mensagem principal. Olha, FNP em adolescentes, bailarinas, no grupo que for, melhora a flexibilidade, né? Queria comentar isso. E a outra coisa, para fazer um resumão também dos treinos de flexibilidade, e isso foi bem feito lá pelo grupo da Tati na aula passada, mas vamos reforçar aqui, que a FNP entra como esse método que vocês também mostraram, né? Nós temos vários, né? O estático passivo, ele é o melhor até quando a gente fala da FNP, né? Depois vem a FNP. A FNP é meio discutível se é melhor mesmo, mas geralmente a dica que eu dou, tá?
não tendo tanto nível de evidência, mas reunindo um pouco a visão prática do treino de longo prazo para alunos que querem melhorar a flexibilidade, é que a FNP, eu julgaria, lembrem, não é errado fazer muito diferente, mas na prática do treinamento, eu faria para alunos mais avançados. Né? Não tem uma razão, hoje de manhã foi falado, precisa ter mais consciência corporal, por isso é bom fazer. Não é bem assim, porque não é difícil, tu precisa de um pouquinho de adaptação, mas dá para fazer facilmente, tá? A questão é que tu tens ali um limite de adaptação maior de intensidade. A intensidade, lembrando da flexibilidade, é o quê? É o quanto vai longe a articulação, quanto maior é a amplitude. Tá? Não tem muito segredo, é isso. E o FNP, ela consegue atingir esses limites extras, seria um supramáximo, digamos, da flexibilidade, digamos assim, né? Então, ele tem essa vantagem. Embora a carga não seja necessariamente maior, porque nós temos que lembrar que o volume ele é relativamente pequeno, ele é limitado em 5 a 8 segundos, né, com algumas repetições disso. Então, às vezes, é até menor o volume, então não se sabe bem qual é a carga total, que é mais difícil de quantificar isso, né? Mas ele certamente, eu colocaria ele para alunos mais avançados, ou seja, alunos que precisam melhorar a flexibilidade e não têm um grande objetivo, assim, não são bailarinos, não são atletas que precisam de um padrão de movimento super alto de amplitude, tu pode ter muito boas adaptações fazendo um treino, os treinos mais tradicionais. E tu pode usar a FNP como uma maneira de sobrecarregar esses modelos, né? Dizer, agora eu quero aumentar mais a minha flexibilidade. Já tive ganhos e agora eu quero ir para um bloco de treino onde eu queira mais. Aí a FNP pode ser uma sequência interessante, até de variação também de treino, tá? Mas não especialmente porque vai sempre trazer melhora, tá? As evidências estão longe de mostrar isso. O que a gente mais tem são estudos comparativos, né? FNP versus estático versus ativo. Então, eles ainda são limitados por isso, por causa da dificuldade de controle de tudo. Mas a dica que eu dou é essa, assim, trazendo um pouquinho para esse mundo aí real do treino, né? O que mais, gente? E para resumir também, para encerrar essa parte aí, claro, eu vou abrir depois para vocês, se quiserem perguntar, mas só lembrar que a flexibilidade, tal como os outros parâmetros, a gente tem que pensar nela em termos de otimização e não maximização. Ou seja, eu preciso ver quais são as necessidades do meu aluno, tá? Eu preciso ver se ele realmente precisa melhorar a flexibilidade ou ele precisa manter. E isso é verdade para força, para velocidade, para resistência. E vão ter períodos do ano onde isso vai oscilar, onde eu não vou querer, eu sei que eu vou passar por uma transição, então, de alguma forma, ele vai perder um pouco, alguma coisinha de flexibilidade, dependendo do nível de aluno, de atleta que a gente tenha, né? Ou simplesmente não vou treinar um certo período, tá bom, tá? Eu vou ter períodos onde eu vou manter, eu vou ter períodos onde eu vou precisar melhorar, assim como qualquer outra capacidade condicionante. Então, eu tenho que ter claro isso para fazer as escolhas de quando vou fazer esse tipo de treino. E aí vem também um outro elemento da prática, né? A Luana colocou bem, né, a questão de que vejam que já no mundo lá da dança já tem esse limite, né, do tempo do treino, mas isso já induz a um certo problema de base, né? Se isso compete com a parte principal, então tem alguma coisa errada ali, né? E isso acontece também nos esportes, mas a gente tem que repensar isso melhor. Muitas vezes é por uma tradição mais baixa, uma questão cultural de não se fazer flexibilidade. Aí parece que quando se faz é um algo a mais. Vou resumir assim a questão. Mas é isso, tá? E aí a gente tem que ver bem qual é a necessidade disso, porque isso não deveria ser visto como algo a mais. Se isso realmente está prejudicando, ele está trazendo ele deveria melhorar a flexibilidade, isso deveria ser tratado como algo bem importante, né? E deveria ser organizado no tempo ali, tal como as outras atividades, né? Então tem esse cuidado aí que a gente tem que ter também. Mas é uma discussão, vejam que não é nada do assunto em si, do treinamento, da teoria, é muito mais ligado à realidade dos treinos, né, que a gente tem. Mas vejam que está muitas vezes está mediado por uma questão cultural de base, né? São equipes que não costumam fazer tal coisa e aí tu vai colocar e parece, mas será que eu deveria, tá? E aí o treinador tem que ter o papel pedagógico de fazer o aluno entender que algumas coisas
são importantes para se atingir outras, né? Porque, por exemplo, nesse caso da Luana faz parecer, né, não foi que a Luana quis dizer, mas faz parecer que a flexibilidade não é tão específica. As colegas dela tinham que treinar a dança, né? Esse era o específico, tá ali a dança, a flexibilidade era o outro. Mas não, tem que colocar na cabeça que eu preciso, e esse é um grande desafio do treinamento, botar na cabeça do aluno que ele tem que matar um leão que não é ali direto no objetivo final, mas que vai dar força para ele chegar mais forte nos objetivos finais dele. E aí tem sentido. Olha, na prática, né, aqui que a gente está falando, eu preciso melhorar a flexibilidade, porque assim eu vou conseguir ter um padrão de movimento, de expressividade lá da dança melhor do que de outro jeito. Porque se não precisasse, não precisaria treinar, né? Tá? Então, isso é uma discussão meio filosófica assim, do treino, mas que a gente tem que ter claro. Né? Claro, no mínimo, né? Depois não é que se resolva tudo, porque depois tu tem que entrar naquela cultura e mudar ela. É fácil falar de fora, tá errado, deveria. Sim, mas depois tem todas as tensões lá dentro né? E a gente tem que tentar ir ajustando, né? Que mais, gente? Muito bem, é isso. Hoje de manhã eu vou trazer para vocês uma perguntinha assim que surgiu, que foi bem interessante, assim, que dizem que surgiu em algum momento numa aula de fisiologia, tá? Então estou trazendo aqui para vocês porque eu achei bem legal. Foi comentado assim, ó, tem alunos que treinam com cargas muito altas, mecânicas, né? Cargas de treinamento em geral muito altas, que sofrem depois, ao longo dos anos, de processos degenerativos, por causa desse excesso desse exercício. Né? Eles pagam a conta dessas cargas muito altas. E, por exemplo, aparecem os problemas esses ortopédicos. Né? Uma artrite, mais inicialmente, às vezes uma artrose, né? Às vezes uma inflamação crônica, né? Em algum tecido específico, isso é muito comum. Né? E aí foi perguntado o seguinte, mas se treinasse flexibilidade, seria profilático ao longo desses anos, deveria ter sido treinado mais, como se a flexibilidade fosse uma estratégia de redução de risco de lesões de longo prazo. Eu achei muito estranha a pergunta, tá? Mas eu vou esclarecer aqui porque eu acho legal, porque se aparece isso, pode ser que surja para algum outro. E aí o que acontece? Para começar a responder isso, ali aparece um pouco aquela mensagem, aquele mantra de que alongamentos são ligados à saúde, que eu comentei para vocês, que lá nos anos 90 se dizia, eu brinquei que é o velho na beira da praia fazendo aqueles exercícios, né? Porque parece que aquilo é saúde, parece que ele vai fazer qualquer outra coisa com mais segurança, alguma coisa assim ligada à saúde. E a gente sabe que não é bem assim, o que ele tem que fazer é um bom aquecimento. Ok. Então, por trás está isso, tá? Mas, de novo, indo para a evidência direta, não só a evidência científica, mas também o raciocínio de treinamento, tá? Não tem nenhuma evidência que mostre isso, tá? Essas lesões, esses processos degenerativos de médio e longo prazo, eles acontecem por causa das cargas extremas. São os riscos que se faz muitas vezes nessas práticas, que é muito difícil de mudar, inclusive. A gente pode fazer uma série de atividades, mas tem o risco do alto nível mesmo em algumas práticas. Não adianta dizer para o... A gente estava falando com a Tássia outro dia sobre a bailarina, né, clássica, que às vezes fazem coisas que são muito repetidas e não se pensa. Tudo bem, mas é verdade que mesmo quando se treinar, é claro que elas vão ter mais risco do que um aluno que está fazendo, sei lá, dança de salão com uma carga muito menor, 5 vezes menor, mesmo que seja uma dança, tá, de forma geral. É claro que a bailarina, assim como qualquer atleta de alto nível, vai ter mais riscos de lesão por causa que são as regras daquele jogo também, né? Para fazer tais coisas vão precisar algumas cargas altas. Então não dá para a gente achar que vai estar sempre vai resolver tudo, né? Não, a gente vai trabalhar com mais segurança. A teoria do treinamento vai fazer isso. E de novo, é por isso que a gente tem que tentar mudar, tá? Mas nesse caso da flexibilidade, eu ia comentar isso. Não há nenhuma evidência de que vá reduzir. Inclusive, a flexibilidade, nesses casos da bailarina clássica, a flexibilidade é parte do problema, não é da solução. O que acontece? A bailarina tem que treinar muita flexibilidade em algumas posições, que possivelmente vão auxiliar nesse processo degenerativo mais à frente, especialmente, muitas vezes, quando o aluno também para de treinar. Tá? Então, são alunos que saem do alto nível e aí tem uma alta flexibilidade, e aí, sobre a estabilidade articular,
tu tem uma redução de força, e aí a força que fazia aquele papel de estabilizar a articulação, ela diminui, e aí tu perde essa parte ativa nesse processo de estabilização articular, e aí as articulações sofrem mais. Algumas vezes tem sobrepeso associado, tudo isso pode auxiliar para processos degenerativos, tá? É muito forte, e a gente acha que é pouca coisa, mas cada 5 quilogramas de massa corporal carregada de sobrepeso nos alunos, isso é bastante coisa. E a gente vê alguns alunos que às vezes saem do alto nível e não controlam, eu brinco, né? Continuam gastando muita energia e não fecham a boca, por exemplo. E tudo isso vai auxiliar em processos degenerativos que podem até ter começado durante essa parte aí dos treinos, tá? Mas a flexibilidade em si não é profilática, tá? Ela vai estar mais participando até dos processos esses de instabilidade, tá? O dado esse que eu falei, eu comentei até no início da aula, mas não estava gravando, aí eu aproveito aqui para botar. Ontem eu estava revisando um artigo, né, numa revista internacional, e eles estavam na introdução trazendo essa problemática da estabilidade articular com flexibilidade e força, era em bailarinas, tá? Eles traziam evidências bem atuais, era no Journal of Biomechanics, e eles traziam essa evidência que me chamou a atenção e mandei para a Tássia, né? Esse parágrafo, esse raciocínio, que é isso, né? A bailarina, ela vai ter uma boa estabilidade articular enquanto ela está treinando, tá? Então, isso faz parte daquela expressão delas em alguns movimentos, que mostram um certo controle, que parece que elas estão até muito suaves, estão quase que, como é que se diz, brincando assim, elas estão quase flutuando, digamos assim, por causa dessa suavidade. Claro, as articulações estão funcionando com uma grande estabilidade articular, tá? Mas por quê? Isso estava ali no raciocínio, é que elas têm altos níveis de força, né? E elas têm uma amplitude de movimento em algumas articulações muito alta, que poderiam prejudicar a estabilidade, mas a força complementa isso, a força compensa essa grande, essa parte estrutural, né, com pouca estabilidade. Só que o problema vem logo após que passam esses treinos duros, quando a força diminui. Aí não tem mais força para sustentar essa lassidão e tal, aí começa a ter uma articulação bem instável, digamos assim, por causa dessa redução de força. Isso após, né, fases altas de treinamento. Então, é algo para se tomar de atenção, até a gente comentou isso, um bom trabalho seria alunos de final de carreira, atletas que façam esses tipos de movimento, que tivessem um acompanhamento posterior para cuidar um pouco dessas questões posturais, para não pagar o preço tão alto depois com os processos degenerativos, etc. Tá? Muito bem, gente. Falei desse caso aí, até me alonguei demais, mas eu queria trazer de novo esse caso. Alguém quer comentar alguma coisa? Professora? Diga. Uma pergunta aqui, né? Mas aí é mais referente à flexibilidade em todo e aí também ao FNP, né? Vou ver se eu consigo ser claro aqui na pergunta, né? Vendo os trabalhos, assim, né, do pessoal e tudo mais, também essas discussões têm sido mostrado as diferenças, assim, do que seria mais efetivo para o ganho de flexibilidade, né? E aí, tanto foi terça, né? As gurias trouxeram e hoje também que o FNP seria uma das melhores técnicas, né? Só que aí tem as limitações de tempo e também da aplicação. Aí a minha pergunta para o senhor seria o que se tem de evidências, assim, para além da flexibilidade, né? Acho que o senhor falou um pouco assim, mas também para melhora da técnica, a execução de gesto, né? Com o uso do FNP. Não sei se tem algum artigo, assim, que compare, sei lá, um alongamento balístico com o FNP para... não sei, que nem falamos da dança, da ginástica, ou até mesmo do futebol, né? Não sei o que teria de evidências assim, ou você não tem? Não, eu não conheço, tá? Não é que não tenha, tá? Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Quando eu não sei mesmo, e não sei. Talvez tenha coisas bem específicas que mostrem alguma diferenciação, assim, no padrão da técnica, que eu acho que a tua pergunta foi para isso. Fazendo diferentes tipos de treino, se mudam padrões de técnica específica. O que eu tenho um pouco mais de experiência é com corredores, onde essa parte da flexibilidade ela não é tão fácil de ser observada. Tem estudos clássicos de uns grupos muito fortes dos anos 90, 2000, que faziam até como bateria de avaliação biomecânica a flexibilidade junto. E eles observavam como eram essas amplitudes de movimento dinamicamente, então conseguiam fazer um cruzamento disso.
Mas a flexibilidade, salvo exceções, salvo quando tiver problemas muito graves, às vezes ligados até a pós-cirurgia, alguma coisa assim, é difícil elas ter algum treino de flexibilidade que altere tanto, assim, mecanisticamente a biomecânica. Agora, esse papo para corredor, por exemplo, claro, advém de corredores bem treinados, né? Quase sempre os estudos foram de recreacionais bem treinados para nível regional, nacional e internacional. Agora, quando a gente fala de alunos iniciantes, a gente vê, sim, reduções bem interessantes, assim, coisas que deveriam ser cuidadas. Por exemplo, a questão da mulher, o movimento de pelve, que é mais exagerado, maior, né? Aliado a uma rotação interna de joelho e aquela valgismo que a gente já comentou em aula, tá? Nesses casos, um trabalho de fortalecimento e, às vezes, até de melhora de amplitude de alguns padrões de movimento podem auxiliar elas. Um caso, por exemplo, são flexores plantares encurtados. Tá? Tem aluno sedentário de meia idade muito encurtado, porque passa a maior parte do dia de pé, sentado, sem fazer muito movimento, e os caras vêm. E quando a gente vê no padrão de corrida, assim, eles têm dificuldade de ter um movimento de flexão plantar um pouquinho, aproveitando um pouco mais a ação, né? E a gente vê alguma melhora da técnica com algum treino. Mas, de novo, aí volto para a pergunta, mesmo nesses que eu sei, assim, eu não sei te dizer qual que melhoraria mais. Mas te diria, eu usaria um pouco desses raciocínios da variabilidade. Enquanto não se saiba só que exista um melhor do que o outro, para a técnica eu usaria o quê? Por exemplo, só passivo ele não é tão específico para a técnica. Tem várias ações técnicas que elas vão quase sempre acontecer dinamicamente, com muita ativação. Então, treinos também, flexibilidades ativas também são importantes, de alguma forma levar para o padrão técnico. Né? Eu não descartaria os estáticos, mas deixaria eles para fases de base, para te responder assim, mas sem evidência, um pouco mais no raciocínio de treinamento geral, né? Mas é isso, gente. Flexibilidade certamente é o que se sabe menos sobre essas aplicações. Ainda está se descobrindo padrões gerais de adaptação, né? Ainda tem muita coisa que tá sendo observada. Então, com esse nível de resposta mais alto, é mais perigoso ainda. Por exemplo, no estudo da Tássia, eu vou comentar, toda a introdução dos autores, né, vem só com estudos observacionais. Por exemplo, vou dar um caso. Eles observaram que corredores treinados tinham um tendão calcâneo com o diâmetro maior do que não corredores. E aí eles indicaram que uma adaptação normal é o aumento do diâmetro do tendão, né? E aí eu já comecei detonando eles, porque o estudo observacional não te garante isso. É possível também que os caras se tornem bons corredores porque eles já tinham esse padrão também. É a história do ovo e da galinha. Com estudo observacional, tu não consegue ter essa certeza. Né? Tem um estudo que é super legal sobre isso, que tem muito a ver com a história da ESEF, eu sempre gosto de falar, que foi nosso primeiro artigo na Medicine and Science, na história da ESEFID, foi com o professor Guimarães, com o Herzog, é um artigo de, não lembro agora, eu acho que é 1990, trabalho clássico lá, que eles veem ciclistas e corredores, ficou muito famoso esse estudo, onde eles avaliam que os extensores de quadril de corredores têm maior potência, digamos assim, mecânica, em regiões mais encurtadas, que tem mais a ver com a postura de um corredor do que ciclistas, que têm os extensores do quadril trabalhando mais estendidos, né? É uma coisa meio óbvia, mas um estudo que mostrou direitinho. Mas naquele estudo, e o Guimarães durante anos falou, que com o Herzog eles falavam desse cuidado, é que não dá para saber o porquê que eles têm essas adaptações. Será que é por causa de muito treino? Muita gente acha que é isso, mas tem que cuidar, porque era um estudo observacional. Teria que ver estudos mais controlados que mostrem essa alteração, porque pode ser verdade também que os caras tinham adaptações, já tinham preferências anteriores que levaram a ser grandes atletas, né, dependendo do nível, né? Então, é a história do ovo ou da galinha que a gente tem que cuidar, tá? Nesse estudo aí das bailarinas, e toda a introdução é essa, os caras só têm estudos observacionais, né? Isso mostra que tem um nível de evidência ainda relativamente baixo, precisa ainda mais estudos controlados, com intervenção e tal, para dar mais resultados, tá? É por aí. Feito, pessoal. Vamos para os tópicos especiais. Deixa eu fazer nosso intervalo de 5 segundos.